Bom dia a todas e todos. Bem-vindos a mais uma de nossas reuniões, nosso ciclo de estudos. Hoje o convite é nos reunirmos uma vez mais aos pés desta grande, frondosa, colorida e perfumada árvore que é Sávitri. Sendo que hoje eu vou fazer uma combinação um pouco diferente do que vem sendo feito. Eu tenho feito a combinação da abordagem da visão de Sri Aurobindo sobre a beleza, às leituras sobre o pensamento social e político. Mas me pareceu que seria mais apropriado associar a Savitri, essa abordagem da visão de Sri Aurobindo sobre a beleza, e nas reuniões dedicadas ao pensamento social e político, uma abordagem dos aforismos de Sri Aurobindo, que é um aspecto da obra dele, embora quantitativamente pequeno, mas é um aspecto fascinante e instigante, porque Sri Aurobindo utiliza o que é uma característica do aforismo de, numa fórmula concisa, utilizar determinados paradoxos que como que convidam e praticamente forçam a uma ampliação da percepção mental, uma ampliação de consciência. Então, é um estudo, a meu ver, muito construtivo. Então, nas próximas reuniões sobre a visão social e política de Sri Aurobindo, faremos também a leitura de alguns aforismos dele. Então, começamos com esta abordagem da visão de Sri Aurobindo sobre a beleza como um atributo do ser divino, um atributo que na manifestação material, na manifestação no universo físico, assume um papel preponderante. É como se a roupagem escolhida pelo ser e consciência divinos ao se manifestarem fosse a roupagem da beleza. Não por acaso a natureza é generosa em como que atribuir às suas criaturas essas roupagens, como em alguns das imagens que veremos hoje isso fica muito claro. É uma alegria, um deleite que parece haver na força criativa e de manifestação da natureza e manifestar de forma abundante a beleza em todos os seus aspectos. Então nós vamos fazer isso a partir de uma apresentação, uma primeira leitura de textos da mãe Sri Aurobindo sobre a beleza e uma apresentação de imagens e música. A beleza verdadeira é tão difícil de descobrir, de compreender e, sobretudo, de viver, quanto qualquer outra expressão do divino. Esta descoberta e manifestação demanda tanta impessoalidade e abdicação do egoísmo, quanto a descoberta da verdade ou da beatitude. A beleza pura é universal. E precisamos ser universais a fim de vê-la e reconhecê-la. Então, destacando rapidamente alguns aspectos desta colocação, como já ouvimos antes de Sri Aurobindo e a mãe,
a beleza é um aspecto do ser divino, tanto quanto a consciência, a força, o poder, o deleite, a beatitude, o amor. Então, da mesma forma, a beleza, embora se manifeste, seja, de certa forma, a que mais visível aparece como uma roupagem exterior da manifestação universal, a apreensão do real sentido, do real significado de beleza é algo que demanda um acesso à dimensão interior, à dimensão essencial, à dimensão espiritual mesmo, tal como os outros aspectos, as outras expressões do divino. Daí que ela nos afirma que a descoberta, a compreensão, a percepção deste sentido essencial, significado essencial da beleza, demanda um verdadeiro processo de yoga, no sentido de uma apreensão, uma percepção impessoal, mais ampliada, universal, e uma abdicação do egoísmo, ou seja, de renunciar-se a tomar a si próprio as suas escolhas e preferências como parâmetro para a percepção e compreensão do aspecto da beleza. Então, ela exige tanto isso quanto a descoberta da verdade ou da beatitude. A beleza pura é universal e precisamos ser universais a fim de vê-la e reconhecê-la. Então, existem aspectos da manifestação da beleza que são já como que reconhecidos e tornados quase que parte do patrimônio da consciência coletiva comum. Então, é quase generalizada a percepção da beleza de um pôr do sol, a beleza de uma flor. Mas há aspectos da beleza, ou nos quais, através dos quais esse sentido de beleza se manifesta, que talvez não sejam tão facilmente perceptíveis, ou para serem percebidos, pedem uma ampliação do sentido de beleza que vai além da nossa cultura, do nosso cultivo estético, do individual e coletivo mesmo. É preciso ampliar os parâmetros, os padrões, para poder, então, reconhecer a beleza, mesmo onde usualmente não a vemos. Então, é preciso ser universal para ver e reconhecer a beleza em toda a sua amplitude de manifestação. Uma secreta harmonia se move pelo cego coração e tudo se faz belo, porque tu és. Uma passagem de um poema de Sri Aurobindo, a conclusão de um poema, onde ele expressa de forma poética essa percepção de que é o coração que está aberto à percepção, à intuição, ao pressentimento desta harmonia secreta que perpassa tudo, que integra tudo. Mesmo que o coração não a veja, ele pode senti-la, ele pode percebê-la pelos seus meios próprios de percepção. E tudo se faz belo porque tu és. Tu, ele é a essência, é a origem. Dele veio toda a manifestação. Dele veio a manifestação do aspecto da beleza,
Então, tudo é belo porque ele é tudo, ele está em tudo. Ele manifestou, ou ele se manifestou por meio de tudo. E a percepção da presença dele faz com que a percepção da beleza possa, então, se ampliar e fazer-se presente mesmo onde antes não a percebíamos. Uma secreta harmonia se move pelo cego coração e tudo se faz belo, porque tu és.
Se houver tempo, nós podemos, no final, retomar essa apresentação, porque a sucessão de imagens é bem rápida, então é preciso que criemos assim, uma condição de percepção imediata, sem mesmo intervenção da mente, procurando compreender o que é apenas a perceptiva de forma mais ágil possível. Então, se houver tempo, retomamos no final. Vamos passar então a Savitri. Hoje, dando sequência à abordagem que começamos do livro 6, o livro do destino, o canto 2 do livro 6, o caminho do destino e o problema da dor. Então, me pareceu oportuno que, nesse momento de tanto sofrimento pessoal e coletivo, pudéssemos ter uma visão do mais alto e do mais fundo do que é o fenômeno, o processo, o sentido, o significado, o propósito e o proveito do sofrimento na experiência humana. Não que ele nos vá dar uma resposta, uma fórmula pronta, mas uma visão, uma abordagem, como que uma percepção meditativa pelo caminho que enaltece e refina da poesia. Então, na passagem anterior, nós ouvimos a poesia e a música sobre primeiros questionamentos que foram colocados, no caso, pela rainha, a mãe de Savitri, né? Quando ela retorna do encontro, da viagem em que ela finalmente encontrou o que seria o seu companheiro de caminhada escolhido, o príncipe Satyavan. Ela retorna à casa dos pais para comunicar isto, e está presente um sábio, um vidente, Narada, e diante da comunicação de Savitri, ele faz a revelação de que Satyavan está destinado a morrer, a deixar o corpo em 1 ano. Então, os pais de Savitri, o rei Ashwapati, a rainha, tentam dissuadi-la. Tentam mostrar a ela que ainda é possível mudar a escolha, voltar atrás, mas ela se mantém irredutível. E, diante disso, começa, então, um questionamento da rainha, que não pode aceitar que uma escolha que apontaria para um destino de afortunado, feliz, seja marcada já pelo selo da morte, do sofrimento. E começa então a questionar o porquê da presença da morte, da onipresença da morte e do sofrimento na criação universal. E o sábio Narada responde. Nas passagens que vamos ouvir hoje, vamos ouvir um desdobramento das percepções da visão de Ashwapati, de Narada, em que ele vai falar de como o avatar, que na tradição espiritual indiana é uma encarnação de um aspecto do ser divino que encarna com o propósito e a missão de favorecer, auxiliar a evolução da consciência coletiva e da criação universal como um todo. Então ele vai mostrar como o avatar participa deste destino, participa integralmente, incondicionalmente, assume por inteiro este destino. Então, antes de ouvirmos Savitri, eu separei aqui uma passagem de Sri Aurobindo a respeito. Sri Aurobindo, nos ensaios sobre o Bhagavad Gita,
Então ele fala porque o Bhagavad Gita é a canção, o relato do diálogo, do encontro entre Krishna e Arjuna. E Krishna é um avatar. Sri Aurobindo não só afirma a existência histórica de Krishna, como o reconhece como sendo um avatar, uma encarnação do ser divino. Então, Sri Aurobindo, ensaio sobre a Gita, o avatar é sempre um fenômeno dual de divindade e humanidade. O divino assume sobre si a natureza humana com todas as suas limitações exteriores e faz dela, ou delas, das limitações, as circunstâncias, meios, instrumentos da consciência divina e do poder divino. Um vaso do nascimento divino e dos trabalhos das obras divinas. Mas assim certamente teria de ser, uma vez que de outra forma o objetivo da descida do Avatar não seria cumprido. Pois este objetivo é precisamente mostrar que o nascimento humano, com todas as suas limitações, pode ser transformado em tal meio e instrumento do nascimento divino e das obras divinas. Precisamente para mostrar que o tipo humano de consciência pode ser compatível com a essência divina da consciência tornada manifesta. Este tipo humano de consciência pode ser convertido num vaso desta consciência divina, pode ser trazido para mais perto dela por uma mudança de seu molde e uma elevação de seus poderes de luz e amor e força e pureza. E para mostrar também como isto pode ser feito. Ou seja, o avatar nasce para afirmar não só o sentido, a legitimidade do nascimento humano, mas que ele pode ser transformado num meio de aproximação à essência divina. Então, o avatar teria como tarefa, missão, não só mostrar isto, reafirmar isto, mas mostrar como isto poderia ser feito. Se o avatar tivesse de agir de uma maneira inteiramente supranormal, este objetivo não seria cumprido. Um avatar meramente supranormal ou miraculoso seria um absurdo sem sentido. Não que não pudesse haver, ou não que precisasse haver uma inteira ausência do uso de poderes supranormais, assim como os assim chamados milagres de cura do Cristo. Lembrando que o Cristo, a encarnação de Jesus, é também reconhecida por Sri Aurobindo como um avatar do aspecto do amor divino. Então ele nos diz que o avatar pode usar poderes supranormais, como a tradição registra nos milagres de cura do Cristo. Mas não está aí o sentido e o propósito da sua encarnação. Ele prossegue dizendo que o uso de poderes supranormais é, de fato, uma possibilidade da natureza humana. Mas não há necessidade em absoluto, nem, de qualquer modo, esta é a raiz da matéria. Nem isso teria nada a ver se a vida fosse nada mais do que
um jogo, uma amostra de fogos de artifício supranormais. O Avatar não vem como um mágico taumaturgo, mas como o líder divino da humanidade e o exemplar de uma humanidade divina. Mesmo o sofrimento humano e a dor física, ele precisa assumir e usar, de modo a mostrar, primeiro, que o sofrimento pode ser um meio de redenção, tal como fez o Cristo. Segundo, para mostrar como, tendo sido assumido pela alma divina na natureza humana, ele pode ser, na mesma natureza humana, ele pode ser sobrepujado, tal como fez o Buda. Então aqui ele nos aponta para como que aspectos diferentes nessas manifestações do Cristo e do Buda. O Cristo mostrando pelo seu sacrifício que o sofrimento pode ser um meio de redenção, um meio de libertação. Mas, ao mesmo tempo, tal como o Buda mostrou, a natureza humana pode, ou o humano no uso dos poderes da sua natureza, pode compreender e sobrepujar e ultrapassar o seu aprisionamento ao sofrimento. Então, a natureza humana pode se utilizar do sofrimento como um meio de redenção, como pode se libertar da cadeia do sofrimento. O racionalista que teria bradado ao Cristo: se és o Filho de Deus, desce da cruz, ou que apontaria sabiamente que o Avatar não era divino, porque ele morreu e poderia ter morrido também por doença, como um cão morre. Este sábio, entre aspas, não sabe o que está dizendo, pois ele não percebeu a raiz da questão inteira. Mesmo o Avatar do sofrimento e da dor precisa vir antes que venha o Avatar da alegria divina. A limitação humana precisa ser assumida a fim de mostrar como ela pode ser superada. E o caminho e a extensão da superação, seja ela apenas interior ou também exterior, depende do estágio do avanço humano. Esta superação não deve ser feita por um milagre não humano. Então ele nos diz que o Avatar assume por inteiro a natureza humana com sua sujeição ao sofrimento, à morte, para mostrar, ou para validar este nascimento, para mostrar que a travessia deste caminho de dor pode ser um caminho, pode ser também instrumentalizada para a libertação, mas que é possível também assumir e se libertar desta cadeia aqui, neste nascimento humano, por meio de uma transformação, por meio de uma mobilização de potencialidades que o humano, na sua quase totalidade, não descobriu e ainda não manifestou. Então ele diz, um Avatar que viesse abolir esta lei seria um prestidigitador, um mágico, que faria prodígios, mas que não estaria assumindo inteiramente
esta natureza, esta condição, para de dentro dela transformá-la e mostrar que ela pode ser transformada. Então, vamos a uma passagem do poema em que Sri Aurobindo coloca isso agora de forma poética e na qual ele vai utilizar ou vai recorrer a imagens, a metáforas que se referem diretamente à crucificação. Aqui fazendo como que dela um símbolo deste sacrifício cósmico universal do Avatar. Essa passagem começa então de onde terminamos. Na fala, prossegue a fala de Narada. A dor é a mão da natureza esculpindo os homens para a grandeza. Um labor inspirado cisela com crueldade celestial um molde relutante. Implacáveis na paixão de sua vontade, erguendo os martelos da labuta titânica, os demiurgos do universo trabalham. Eles modelam com golpes gigantes sua espécie. Suas crianças são marcadas com sua enorme estampa de fogo. Embora o toque tremendo da divindade formadora seja tortura insuportável para os nervos mortais, o espírito fogoso cresce em força dentro e sente uma alegria em cada golpe do titã. Aquele que salvaria a si próprio vive desnudo e calmo. Aquele que deve salvar a raça precisa compartilhar de sua dor. Isto deve saber aquele que obedece a essa urgência grandiosa. Os grandes que vieram para salvar este mundo sofredor e resgatá-lo da sombra do tempo e da lei, precisam passar sob o jugo do pesar e da dor. Eles são capturados pela roda que esperavam romper. Em seus ombros devem suportar a carga humana de destino. Os tesouros do céu eles trazem. Seus sofrimentos contabilizam o preço. Ou com suas vidas eles pagam o dom do conhecimento. O Filho de Deus, nascido como o Filho do homem, bebeu da amarga taça, fez dele próprio o débito da divindade, o débito que o Eterno tem para com a espécie decaída, a qual sua vontade aprisionou à morte e a vida em conflito, ela que em vão anseia por repouso e paz e morredoura. Agora, o débito está pago, zerado o placar original. O Eterno sofre numa forma humana, com seu próprio sangue, ele assinou o testamento da salvação. Ele abriu as portas de sua paz e morredoura. A divindade compensa o clamor da criatura, o Criador suporta a lei de dor e morte. Uma represália golpeia o Deus encarnado. Seu amor pavimentou a senda do mortal em direção ao céu.
Sua vida e sua luz ele deu para equilibrar aqui a conta sombria da ignorância moral. Findo está o medonho, misterioso sacrifício, oferecido ao mundo pelo corpo martirizado de Deus. Getsemane e o Calvário são o seu lote. Ele carrega a cruz na qual está pregada a alma do homem. Sua escolta são as maldições da multidão. Insulto e escárnio são o reconhecimento de seu direito. 2 ladrões crucificados ao seu lado zombam de sua morte portentosa. Com a fronte ensanguentada, a senda do Salvador. Ele, que encontrou sua identidade com Deus, paga com a morte do corpo pela vasta luz de sua alma. Seu conhecimento imortal triunfa com sua morte. Ferido, esquartejado no cadafalso, enquanto cai, sua voz crucificada proclama: Eu sou Deus. Sim, tudo é Deus. Ressoa em retorno o clamor imorredouro do céu. A semente da divindade dorme nos corações mortais. A floração de Deus cresce na árvore mundo. Todos descobrirão Deus em si e nas coisas. Também ele precisa carregar o jugo que veio para desfazer. Também ele precisa suportar a dor que veio para curar. Isento, não afligido pelos destinos da terra, como poderia ele curar os males que nunca sentiu? Com sua calma, ele recobre a agonia do mundo. Mas embora para o mundo exterior nenhum sinal apareça e a paz seja dada a nossos corações humanos despedaçados, a luta tem lugar e pago é o preço não visto. O fogo, o conflito, a luta estão dentro. Em seu próprio peito, ele carrega o mundo sofredor. Os pecados dele pesam em seus pontos. Seu pesar do mundo é dele. O fardo ancestral da terra jaz pesado sobre seu peito. À noite, seus poderes sitiam seus passos vagarosos. A garra do titânico adversário ele suporta. Sua marcha é uma batalha e uma peregrinação. O mal da vida golpeia, ele é atingido com a dor do mundo. 1 milhão de feridas se abrem em seu coração secreto. Ele viaja insone através de uma noite sem fim. Forças antagônicas se amontoam ao longo de seu caminho. Um cerco, um combate é sua vida interior. Tal como nos textos filosóficos, na prosa, enfim, é necessário como que aprofundar cada palavra utilizada por Ciro Aurobindo, porque ela tem um sentido muito preciso na expressão de seu pensamento. Também na poesia não é diferente. Cada palavra, cada imagem que ele utiliza precisaria ser aprofundada. Não vamos ter tempo de fazer isso, mas fica a possibilidade, esse texto vai ser compartilhado, quem quiser
abordar novamente de uma forma meditativa, deixando que cada imagem como que deixe seu sentido aflorar. Nós vamos ouvir uma passagem que expressa parte desse texto que ouvimos, e a música faz como que o prodígio de transformar tudo isso que é evocado aqui em percepção, em som, e através do som, em percepção, em expressões deste sentimento universal profundo que estes versos nos trazem. O Eterno sofre numa forma humana. Com seu próprio sangue, ele assinou o testamento de salvação. Ele abriu as portas de sua paz imorredoura. Como poderia ele curar os males que nunca sentiu? Em seu próprio peito, ele carrega o mundo sofredor. The Eternal suffers in a human form. He has signed salvation's testament with his blood. He has opened the doors of his undying peace. How shall he cure the ills he never felt? He carries the suffering world in his own breast.
Duro é o pesado labor do Redentor do mundo. Ele tem de adentrar a eternidade da noite e conhecer a escuridão de Deus, assim como ele conhece o seu sol. Para isto, ele precisa descer fundo no abismo. Para isto, ele precisa invadir as vastidões dolorosas. Imperecível e sábio e infinito, ele, contudo, precisa viajar pelo inferno para salvar o mundo. Na luz eterna, ele emergirá sobre as bordas do encontro de todos os mundos. Lá, na borda dos passos culminantes da natureza, a lei secreta de cada coisa é cumprida. Todos os contrários curam sua longa dissidência. Lá encontram-se e se abraçam os opostos eternos. Lá a dor se torna uma violenta, fogosa alegria. O mal retorna ao seu bem original e o sofrimento repousa sobre os seios da beatitude. Ela aprendeu a verter alegres lágrimas de felicidade. Seu semblante está carregado com saudoso êxtase. Findará então aqui a lei da dor. A terra se tornará morada da luz do céu. Um vidente nascido dos céus se alojará em peitos humanos. O raio supraconsciente tocará os olhos dos homens, e o mundo consciente da verdade descerá sobre a terra, invadindo a matéria com o raio do Espírito, despertando seu silêncio para pensamentos imortais, despertando a muda terra para a palavra vivente. Esta vida mortal abrigará a beatitude do eterno. O self do corpo provará da imortalidade. Então, estará cumprida a tarefa do Redentor do mundo. Então, todo este mergulhar fundo no abismo do inconsciente, esta imagem tão forte, esta invasão das vastidões dolorosas que o Avatar empreende, tem como finalidade esta realização de transformação da Terra, em que ela possa, então, finalmente, manifestar esta lei da alegria que está no momento soterrada sob a lei da dor. Mas esse último verso então estará cumprida a tarefa do Redentor do mundo. Toda a linhagem que remonta ao início das eras, do começo da evolução da consciência, toda a linhagem de avatares que desde então se manifestou, como que desde o primeiro deles tinha como tarefa e como visão este cumprimento da plena manifestação divina sobre a Terra. E só então estará cumprida a tarefa, ou seja, a tarefa de cada um, não apenas do último deles, que trará consigo a lei da alegria, mas de cada um deles, desde o primeiro. Sua tarefa só se cumprirá nesta transformação plena. Isso faz lembrar aquela imagem do Buda, que realizou a identidade com o Uno, mas que fez o voto de não adentrar o Nirvana, o paraíso da identificação plena com
a unidade original, até que a última criatura estivesse libertada da lei, do jugo, do sofrimento e da morte. Então é como se esse fosse o voto de todo e cada avatar. Duro é o pesado labor do Redentor do mundo. Ele tem de adentrar a eternidade da noite e conhecer a escuridão de Deus, assim como ele conhece o seu sol. Para isto, ele precisa descer fundo no abismo. Para isto, ele precisa invadir as vastidões dolorosas. Imperecível e sábio e infinito, ele, contudo, precisa viajar pelo inferno para salvar o mundo.
world redeemer's heavy task. He must enter the eternity of night and know God's darkness as he knows his Son. For this, he must go down into the pit. For this, he must invade the Dolorous Path, imperishable and wise and infinite. He still must travel hell, the world to save. A próxima passagem vai falar mais especificamente de Savitri, já que Savitri é um avatar, é uma manifestação da Mãe Divina,
que nasce para libertar a criação da sua sujeição a sofrimento e morte. Ashwapati answered to the seer, I deemed a mighty power had come with her. Is not that power the high compeer of faith? But Narad answered, covering truth with truth, a day may come when she must stand unhelped on a dangerous brink of the world's doom, and her carry the world's future on her lonely breast, carry the human hope in a heart left so to conquer or fade on a last desperate verge.
Duro é o pesado labor do Redentor do mundo. Ele tem de adentrar a eternidade da noite e conhecer a escuridão de Deus, assim como ele conhece o seu sol. Para isso ele precisa descer fundo no abismo. Para isto ele precisa invadir as vastidões dolorosas. Imperecível e sábio e infinito, ele contudo precisa viajar pelo inferno para salvar o mundo. Na luz eterna ele emergirá sobre as bordas do encontro de todos os mundos. Lá, na borda dos passos culminantes da natureza, a lei secreta de cada coisa é cumprida. Todos os contrários curam sua longa dissidência. Lá encontram-se e se abraçam os opostos eternos. Lá a dor se torna uma violenta, fogosa alegria. O mal retorna ao seu bem original e o sofrimento repousa sobre os seios da beatitude. Ele, o sofrimento, aprendeu a verter alegres lágrimas de felicidade. Seu semblante está carregado com saudoso êxtase. Findará então aqui a lei da dor. A terra se tornará morada da luz do céu. Um nascido do céu se alojará em peitos humanos. O raio supraconsciente tocará os olhos dos homens e o mundo consciente da verdade descerá sobre a terra, invadindo a matéria com o raio do espírito, despertando o seu silêncio para pensamentos imortais, despertando a muda terra para a palavra vivente. Esta vida mortal abrigará a beatitude do eterno. O self do corpo provará da imortalidade. Então, estará cumprida a tarefa do Redentor do mundo. O último quadro deste canto que hoje ele nos fala da partida de Narada após ter falado. Ele falou e silenciou e deixou a cena humana. Para longe da contenda e do sofrimento sobre nosso globo, ele se dirigiu para sua distante, bem-aventurada morada. Uma flecha reluzente apontada direto para o céu, o corpo luminoso do vidente eterno tomou de assalto a glória púrpura do meio-dia e desapareceu como estrela que recua, desvanecendo-se na luz do não visto.
He spoke and ceased, and left the earthly scene. Away from the strife and suffering on our globe, he turned towards his far-off blissful home, a brilliant arrow pointing straight to heaven. The luminous body of the eternal seer assailed the purple glory of the noon and disappeared like a receding star, vanishing into the light of the unseen.